Não precisávamos das esmolas dele. O pai do meu marido riu quando me ofereci para ajudar. Na frente de todos, ele zombou de mim e se gabou da sua empresa de 53 milhões de dólares. Senti apontada, mas mantive a calma. Enviei uma mensagem rápida para meu consultor: retirem cada centavo do grupo Parker. A reunião de emergência deles começou minutos depois. Não precisamos dos seus pedacinhos de conselho. As palavras de Adam Parker pairaram no ar como veneno. A mesa inteira ficou em silêncio. Sua esposa, Vivienne, sorriu com aquele sorriso ensaiado que as mulheres ricas aperfeiçoam ao longo de décadas. Zachary, meu marido, olhou para o prato e não disse nada. Sua irmã Emma deu um sorriso irônico por trás do guardanapo. Seu irmão Noah, de repente, achou sua taça de vinho fascinante. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por você estar aqui e compartilhar essas histórias sobre reivindicar seu próprio valor. Se você acredita que todos merecem respeito, independentemente de sua origem, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que aconteceu em seguida. Acabei de passar 20 minutos explicando por que a empresa deles, avaliada em 53 milhões de dólares, estava prestes a falir. Mostrei a eles os números, os índices de alavancagem, a cobertura da dívida que apontava para um cenário desastroso. Tentei ajudá-los, e Adam riu na minha cara. Temos analistas de Wharton e Columbia, continuou ele, pegando sua taça de vinho como se tudo aquilo fosse muito engraçado. Não precisamos dos seus panfletos. Coloquei o garfo na mesa com cuidado. Minhas mãos não estavam tremendo. Isso me surpreendeu. Achei que estariam. O que Adam Parker não sabia, o que nenhum deles sabia, era que eu não era a pobre garota do nada que eles vinham tolerando há 5 anos. Eu era a investidora invisível que mantinha o império deles de pé. Cada empréstimo, cada linha de crédito, cada dólar que mantinha seus imóveis comerciais funcionando, tudo vinha de mim. 38 milhões de dólares do meu dinheiro sustentavam o império deles, avaliado em 53 milhões de dólares, e eu estava prestes a ficar com cada centavo. Peguei meu celular na bolsa. Com licença, disse baixinho. Preciso fazer uma ligação. Adam parecia satisfeito, como se eu finalmente tivesse aprendido o meu lugar. Claro, negócios falam mais alto, mesmo para pequenas empresas de consultoria. Percorri a enorme casa deles, com seus 743 metros quadrados de pisos de mármore e móveis importados, e me tranquei no escritório de Adam. A ironia não me passou despercebida. Abri meu aplicativo de mensagens criptografadas e encontrei Marcus Brennan, meu consultor de investimentos. Meu polegar pairou sobre a tela por uns 3 segundos. Não porque eu estivesse insegura, mas porque estava pensando em como tinha chegado até ali. Como uma garota de Corpus Christi, que costumava esconder seu cartão de merenda escolar gratuita, acabou tendo em suas mãos o destino de um império de 53 milhões de dólares. Digitei asterisco para executar a retirada total do Parker Group. Todas as facilidades com efeito imediato. 3 pontos apareceram quase instantaneamente. Marcos sabia exatamente o que isso significava. Asterisco, são 38 milhões de dólares em 7 instalações. Isso aciona as cláusulas de inadimplência cruzada em sua dívida externa. Eles estão prevendo 61 milhões de dólares em obrigações imediatas, com talvez 9 milhões de dólares em ativos líquidos. Eu sei, Sofia, você tem certeza de que isso é algo muito sério? Pensei na risada de Adam ao ver o silêncio de Zachary sobre os 5 anos em que foi tratado como um caso de caridade, alguém que deveria ser grato por migalhas de aceitação. Nunca tive tanta certeza. E Marcos, certifique-se de que Adam receba as notificações diretamente. Quero que ele veja isso hoje à noite. Entendido. Dorothy ficaria orgulhosa. Eu fiquei olhando para aquela mensagem. Dorothy. Meu Deus, como eu queria que ela pudesse ver isso. Mas ela já havia me preparado para isso. Ela previu o que aconteceria anos antes de mim. Dorothy Whitmore tinha 82 anos quando entrou no meu pequeno escritório numa tarde de terça-feira, há 6 anos. Eu tinha 24 anos, estava afundado em dívidas de empréstimos estudantis e administrava uma empresa de consultoria financeira em dificuldades num depósito adaptado no sul de Austin.
Eu tinha 3 clientes, todos pequenos negócios que mal conseguiam se manter, e eu estava a um mês ruim de perder tudo. Dorothy vestia um elegante terno de linho e tinha os cabelos brancos cortados rente como uma lâmina. Sentou-se em frente à minha escrivaninha de segunda mão e disse: "A senhora Tim fala muito bem de você. Preciso de alguém para revisar meu planejamento sucessório." Eu quase disse não. Nunca tinha trabalhado com alguém tão rico. Só de olhar para ela, dava para perceber, pelo jeito como se portava, pela qualidade das roupas, pelo peso de uma fortuna antiga que não precisava ser ostentada. Mas eu precisava do trabalho. Então, eu disse sim. O que eu não sabia na época era que Dorothy não estava apenas procurando por um planejador patrimonial. Ela estava procurando por alguém como ela, alguém que tivesse crescido sem nada, alguém que entendesse o verdadeiro significado do dinheiro. "Fale-me sobre você", ela disse durante aquele primeiro encontro. Então, eu falei. Contei ela sobre minha infância em Corpus Christi, sobre minha mãe, que limpava casas de famílias ricas na zona norte da cidade, e sobre meu pai, que dirigia caminhões até que um acidente o deixou incapacitado quando eu tinha 9 anos. Contei a ela sobre aprender a calcular o custo de tudo. Cereal genérico versus roupas de marca de brechó. O cartão de merenda escolar gratuita que eu escondia na palma da mão para que as outras crianças não vissem. Dorothy ouviu sem interromper. Quando terminei, ela assentiu lentamente. "Ótimo", disse ela. "Você sabe o que o dinheiro realmente significa. A maioria das pessoas que nascem com ele nunca aprende." Ela me contratou. E então fez algo que eu jamais esperava, tornou-se minha mentora. Durante 3 anos, Dorothy me ensinou tudo. Não apenas sobre finanças, embora ela fosse brilhante nisso. Ela fez fortuna nos campos de petróleo do oeste do Texas na década de 1960. Uma mulher em um mundo de homens que aprendeu a ser mais inteligente, mais rápida e mais implacável do que qualquer um esperava. Mas ela também me ensinou sobre poder. Sobre estratégia, sobre a invisibilidade como arma. As pessoas mais perigosas em qualquer lugar, ela me disse certa vez, são aquelas que todos subestimam. Aprenda a ser subestimada, Sofia. Deixe que pensem que você é pequena. Deixe que pensem que você é insignificante. Depois, mostre a eles o preço que pagam quando estão errados. Eu não tinha entendido o que ela queria dizer. Não de verdade. Não até mais tarde. Dorothy morreu 3 anos depois de nos conhecermos. Câncer pancreático, rápido e brutal. Ela me deixou tudo. 48 milhões de dólares em fundos fiduciários, empresas de responsabilidade limitada e veículos de investimento tão complexos que nem mesmo peritos contábeis conseguiram rastrear tudo até mim. Ela também me deixou um bilhete escrito à mão, em seu papel timbrado pessoal. Um asterisco dizia: "Não cometa o meu erro. Não passe a vida tentando provar que você pertence a este lugar. Deixe que te subestimem. Depois, mostre a eles o preço que se paga por isso." Amiga, eu chorei quando li. Não apenas porque ela tinha ido embora, mas porque eu ainda não entendia completamente o que ela estava tentando me dizer. Agora eu entendi. Cresci num bairro de Corpus Christi onde a tinta descascava das casas como pele queimada de sol. Onde minha mãe chegava em casa exausta todas as noites carregando potes de tupperware cheios de sobras das famílias para quem ela fazia faxina. Meia caçarola, sobras de frango assado, coisas que eles jogariam fora de outra forma. Ela lavava esses recipientes cuidadosamente e os devolvia no dia seguinte, e eu fingia não notar a humilhação no jeito como ela nunca olhava diretamente nos olhos deles. O auxílio-doença do meu pai era de $1.100 por mês. Eu tinha que arcar com o aluguel, as contas de luz e água, a comida, as dores dele, os remédios, tudo. Aprendi a administrar nossas finanças quando tinha 15 anos. Descobri créditos fiscais que meus pais nem sabiam que existiam. Liguei para a companhia elétrica para negociar planos de pagamento. Descobri que, se você fizer as perguntas certas no tom certo, educado, mas firme, respeitoso, mas persistente, até mesmo pessoas cujo trabalho era dizer não, às vezes acabam dizendo sim. Eu tinha um dom para os números, para enxergar padrões, para entender como o dinheiro circulava e onde ele ia embora. Minha orientadora vocacional do ensino médio, a senhora Tim, percebeu isso. Ela me chamou em sua sala durante meu penúltimo ano e disse: "Sofia,
você é inteligente demais para ficar presa aqui. Já pensou em fazer faculdade? Eu não tinha. Faculdade era para outras pessoas. Pessoas cujos pais podiam ajudar com as inscrições, que não precisavam trabalhar 30 horas por semana só para pagar as contas. Mas a senhora Tim foi incansável. Ela me ajudou a me candidatar à Universidade do Texas em Austin. Ela me ajudou a escrever redações para bolsas de estudo, ficando até tarde 3 noites por semana para revisá-las comigo. Quando a carta de aceitação chegou, com bolsa integral, alojamento e alimentação inclusos, fiquei parada na nossa pequena cozinha e chorei. Mamãe me abraçou tão forte que achei que minhas costelas fossem quebrar. Pela primeira vez na vida, senti que talvez eu não fosse invisível. A faculdade era diferente. A Austin estava cheia de estudantes que tinham estudado em escolas particulares, cujos pais eram médicos e advogados que falavam casualmente sobre férias de primavera em Cabo e estágios de verão conseguidos com um simples telefonema. Eu trabalhava em 13 empregos de meio período. Estudava nos banheiros da biblioteca entre os turnos. Me formei com honras em finanças e com uma dívida de $60 mil em empréstimos estudantis. Comecei minha empresa de consultoria porque não tinha condições de fazer um estágio não remunerado em uma grande empresa. Mal conseguia me manter à tona. Eu morava em um apartamento-estúdio com uma cama dobrável que não fechava na posição vertical. Comi miojo mais noites do que gostaria de lembrar. Então Dorothy entrou na minha vida e mudou tudo. Ela tinha sido colega de quarto da senhora Shea na faculdade, décadas atrás. Quando a senhora te falou de mim para ela, Dorothy veio ver com os próprios olhos. Ele me orientou. Ela investiu em mim. E quando ela morreu, me deixou tudo. $48 milhões que ninguém sabia que existiam. Mantive isso em segredo quando conheci Zachary Parker 2 anos depois, em um evento beneficente. Eu queria saber se ele me amara por quem eu era, e não pelo que eu tinha. Pensei que, se a família dele me aceitasse sem saber do dinheiro, isso significaria algo real. Eu fui tão ingênua. Meu celular vibrou na minha mão. Marcos * concluído. Notificações enviadas. O processamento será concluído em 12 minutos. * 12 minutos até o fim do mundo deles. Eu estava no escritório de Adam Parker, cercado por fotografias de seus triunfos nos negócios, seus contratos emoldurados, seus monumentos a si mesmo. Não havia uma única foto de seus filhos. Nem uma foto de Zachary, Emma ou Noah. Apenas o império de Ada exibido como troféus. Pensei na carta de Dorothy, sobre a invisibilidade como arma, sobre ser subestimada. Pensei nos 5 anos de jantares de domingo em que me diminuí, em que permaneci em silêncio, em que deixei que me ignorassem, zombassem de mim e me tratassem como se eu devesse ser grata por me deixarem entrar em seu mundo. Eles chamavam minhas ideias de panfletos. Estavam prestes a aprender como eram os panfletos de verdade. Verifiquei meu reflexo na janela, alisei o vestido, acalmei a respiração e voltei para a mesa de jantar. Faltavam 8 minutos. Voltei para a sala de jantar e sentei-me novamente na cadeira. O salmão no meu prato tinha esfriado, mas mesmo assim o cortei, com movimentos deliberados e calmos. Ao meu redor, a conversa continuava como se nada tivesse mudado. Emma estava contando uma história sobre uma boutique que ia abrir em River Oaks. Noah estava enchendo sua taça de vinho. Vivian assentia com aquele interesse ensaiado que mulheres ricas demonstram quando não estão realmente prestando atenção. Zachary olhou para mim. Tudo bem? Ótimo, eu disse. Só trabalhe. Ele sorriu e voltou-se para o irmão. Não perguntou que tipo de trabalho era. Nunca perguntava. Fiz a contagem regressiva mentalmente. Faltam 7 minutos. É estranho como a verdade fica tão clara quando você finalmente para de ignorá-la. Sentado ali à mesa, observando Zachary rir das piadas do pai. Eu consigo identificar o momento exato em que deveria ter percebido que isso nunca daria certo. Foi no dia do nosso casamento. Nos casamos em uma praia em Portois. Uma cerimônia pequena, só com a família, do jeito que o Zachary queria. Sua mãe, Vivian, beijou minha bochecha e disse, "Bem-vinda à família, querida." Num tom que soava mais como condolências do que parabéns. Seu pai, Adam,
apertou minha mão com um aperto que durou meio segundo a mais do que o necessário, como se estivesse tocando em algo desagradável. Sua irmã, Emma, mal olhou para mim. Seu irmão, Noah, perguntou o que eu fazia da vida, e quando eu disse que era consultor financeiro, ele sorriu como se eu tivesse contado uma piada. Eu dizia a mim mesma que não importava. Dizia a mim mesma que eles acabariam se acostumando. Dizia a mim mesma que Zachary me amava, e isso bastava. Meu Deus, como eu fui ingênua. Conheci Zachary 2 anos depois da morte de Dorothy, em um evento beneficente. Quase não pude comparecer. Era um daqueles eventos de gala em que os ingressos custavam mais do que eu costumava ganhar em um mês. Minha empresa de consultoria havia sido contratada para assessorar a organização em planejamento financeiro. Então, fui convidado. Passei uma hora parada no meu closet tentando decidir o que vestir. Tudo que eu tinha parecia errado, barato demais, sem graça demais, obviamente de lojas que não eram as certas. Finalmente, optei por um vestido preto simples da Marshalls que custou $40 e me fez sentir como uma impostora. O local era o Four Seasons, lustres de cristal, quarteto de cordas, mulheres em vestidos que custavam mais do que meu aluguel mensal. Eu tinha pegado uma taça de vinho no bar e estava calculando quanto tempo levaria para sair sem ser indelicada quando Zachary se aproximou de mim. Você parece que preferiria estar em qualquer outro lugar, ele disse, sorrindo. Eu quase menti, quase lhe dei uma resposta educada. Mas algo em seu sorriso me fez ser sincera. Será que é tão óbvio assim? Só para quem sente o mesmo. Ele estendeu a mão. Zachary Parker. Ele era bonito, tinha cabelos escuros, um sorriso fácil e aquele tipo de confiança que vem de nunca ouvir um não. Mas ele pareceu não notar meu vestido barato nem meus sapatos de salto da Target. Ele perguntou sobre meu trabalho. Aliás, escuta só. Quando falei sobre consultoria financeira, sobre como ajudar pequenas empresas a gerenciar o fluxo de caixa e planejar o crescimento, ele riu das minhas piadas. Ele me contou que sua família era dona de uma empresa de imóveis comerciais, mas não se gabou disso. Gentil, genuíno, diferente dos homens que eu costumava conhecer, que queriam saber o que eu poderia fazer por eles antes de me dedicar em 5 minutos do seu tempo. Quando ele pediu meu número, eu dei. Quando ele ligou no dia seguinte, eu aceitei o convite para jantar. Eu não sabia que estava dizendo sim a 5 anos de sofrimento amoroso em câmera lenta. O primeiro ano foi perfeito, ou pelo menos eu achava que era. Zachary me levava a restaurantes bons, mas nunca me fez sentir como se eu não pertencesse àquele lugar. Ele perguntou sobre minha infância. Meus pais pareceram genuinamente interessados em saber de onde eu vinha. Ele não hesitou quando lhe contei sobre as roupas de brechó e o cartão de almoço grátis. Disse que isso fez me respeitar ainda mais, o fato de eu ter construído algo do nada. Eu acreditei nele. Deus, eu acreditei nele. Mantive minha riqueza escondida. A fortuna de Dorothy permaneceu invisível, protegida por fundos fiduciários e veículos de investimento tão complexos que nem mesmo os contadores da família de Zachary conseguiam detectá-los. Eu queria que ele me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tinha. Eu queria saber se isso era real. Olhando para trás, consigo ver todos os sinais que ignorei. O jeito como ele mencionava casualmente a riqueza da família, não exatamente se gabando, mas garantindo que eu entendesse o mundo de onde ele vinha. O jeito como ele pegava todas as contas sem perguntar se eu queria dividir, como se a ideia de eu pagar fosse absurda. Era assim que ele me apresentava aos amigos. Esta é a Sofia. Ela é consultora financeira. Ela é brilhante. Construiu o próprio negócio do zero. Sempre enfatizando o fato de ter começado do zero, como se fosse a coisa mais interessante sobre mim. Mas eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico. Eu dizia a mim mesma que ele apenas tinha orgulho de mim. Eu dizia a mim mesma que era assim que o amor se parecia. Alguém que enxergava além da minha origem e me amava mesmo assim. A palavra Anivai, de qualquer forma, deveria ter sido minha primeira pista. Ficamos noivos após 8 meses. Casamos 6 meses depois disso. Sua família foi educada no casamento, mas distante, como se estivessem presentes por obrigação e não por alegria. Eu convidei minha mãe, que usou seu vestido mais bonito e chorou durante toda a cerimônia.
Eu havia convidado a senhora Tim, minha orientadora vocacional do ensino médio, que me abraçou tão forte depois e sussurrou: Dorothy ficaria tão orgulhosa. Eu convidei o pequeno grupo de amigos que fiz na faculdade e através do meu trabalho de consultoria. Pessoas que me conheciam de verdade. O lado do corredor onde Zachary estava era 3 vezes maior que o meu. Familiares, colegas de trabalho, amigos do ensino médio e da faculdade. Eles sorriram educadamente ao serem apresentados aos meus convidados. Fizeram uma conversa fiada que pareceu mais uma pesquisa etnográfica do que um interesse genuíno. Após o casamento, as coisas começaram a mudar de forma muito sutil. Não foi nada dramático. Foi uma erosão. A maneira como a água desgasta as pedras gradualmente é tão natural que só se percebe quando já existe um cânion. Zachary começou a falar sobre como seu pai construiu o Parker Group do zero. Como Ada era brilhante, como eu poderia aprender muito com ele. Ele sugeriu que eu parasse de dirigir meu Camry de 10 anos, disse que não parecia profissional e que sua família poderia me ajudar a alugar um carro melhor. Eu disse a ele que gostava do meu carro. Era da minha avó, uma das poucas coisas que me restaram dela. Ele sorriu com indulgência e disse: claro, mas a percepção importa nos negócios, calouro. Ele começou a escolher minhas roupas para os jantares em família. Nada de cruel, apenas sugestões úteis que soavam mais como correções. Talvez usar o vestido azul em vez do preto seja melhor. É mais alegre. Esses brincos são bonitos, mas estes outros combinariam melhor com essa roupa. Eu disse a mim mesma que ele estava tentando ajudar, que ele conhecia sua família melhor do que eu. Quando eu dava minha opinião sobre negócios ou finanças, minha área de especialização, ele sorria e dizia: você é um gênio fraco. Mas isso é outro nível. Outro nível mesmo. Era como se eu estivesse jogando no time reserva enquanto a família dele jogava no profissional. Ele começou a repetir as frases do pai. Pensar no panorama geral, ter dinheiro de verdade, ter visão estratégica, palavras que não significavam nada, mas soavam importantes. Ele contou tudo aos pais, o que eu dizia, com o que eu me preocupava, com o que eu sonhava. Eu ouvia o eco da música na voz de Adam durante os jantares de domingo, distorcida em piadas que faziam todos rirem, menos eu. Senti-me encolher, tornar-me menor, mais silenciosa. A garota que administrava as finanças da família aos 15 anos, que se formou com honras na Universidade do Texas em Austin, que construiu uma empresa de consultoria do zero. Ela estava desaparecendo, e eu não sabia como impedir. Os jantares de domingo eram os piores. Toda semana, íamos de carro até a propriedade dos Parker no BMW do Zachary. Ele parou de me deixar dirigir para qualquer lugar que fossemos juntos. Disse que era mais fácil se ele dirigisse. A casa tinha 8.000 pés quadrados de mármore e cristal, do tipo que aparecia em revistas de arquitetura. Vivian servia refeições elaboradas, preparadas por um chefe cujo nome ela nunca mencionava, servidas por funcionários ainda mais invisíveis do que eu. Adam costumava monopolizar a conversa na cabeceira da mesa, contando histórias sobre vitórias nos negócios, sobre concorrentes que ele havia derrotado, sobre negócios que ele havia fechado por meio do que ele chamava de manobras estratégicas e o que eu reconhecia como práticas de empréstimo quase predatórias. Emma e Noah riam no programa que, interpretando seus papéis de crianças adoráveis. Zachary assentia com a cabeça, buscando a aprovação do pai em cada gesto, e eu ficava ali sentada, invisível, até que alguém se lembrasse da minha existência. Sofia, querida, você entende como funciona o mercado imobiliário comercial? Vivian perguntou certa vez, com um tom de suave condescendência. Sofia, você já esteve nos Hamptons? Emma perguntou outra vez, sabendo muito bem que eu não tinha ido. Sofia, que vestido lindo! É da Target. Noah perguntou. E todos riram como se fosse a coisa mais engraçada que tinham ouvido a semana toda. Sempre com sorrisos, sempre com gentileza na voz. Mas eu sentia cada palavra como um pequeno corte de papel, uma ardência que se acumulava até sangrar. Parei de dar opiniões. Parei de falar, a menos que me perguntassem diretamente. Tornei-me um fantasma à mesa deles, e ninguém percebeu, exceto eu. Faltavam 5 minutos. O celular de Adam começou a vibrar contra a mesa. Uma vez, 2 vezes, e então tocou, um som agudo e insistente que interrompeu a história de Emma no meio da frase. Ele franziu a testa para a tela.
Terence, disse ele, identificando seu diretor financeiro. É melhor que isso seja importante. Ele se levantou e caminhou em direção ao corredor, com espuma pressionada contra a orelha. Eu o observei partir. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração, calma. Zachary ainda ria de algo que Noah tinha dito, completamente alheio a tudo. No corredor, ouvi a voz de Ada mudar. O quê? Não, isso não pode estar certo. Verifique novamente. A mão de Vivian parou no meio do caminho até a taça de vinho. O que você quer dizer com retraída? A voz de Ada estava mais alta agora, tensa. Tudo. A mesa ficou em silêncio. Cortei outro pedaço de salmão e dei uma mordida. Não tinha gosto de absolutamente nada. Ada apareceu na porta, com o rosto pálido. O telefone ainda estava pressionado contra a orelha, mas sua mão estava inerte. Pela primeira vez em 5 anos, vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo genuíno. Pai, disse Noah, pousando a taça de vinho. O que houve? Ada não respondeu imediatamente. Estava olhando para o nada, processando algo que sua mente não conseguia assimilar completamente. Finalmente, ele desligou o telefone. Alguém acabou de retirar todo o investimento da Whitmore Capital do Parker Group, disse ele, com a voz rouca. 38 milhões de dólares. Com efeito imediato. A sala explodiu em aplausos. Whitmore Capital. A voz de Emma ficou mais aguda. Essa é a nossa principal linha de crédito. Sem isso, não conseguiremos cobrir o fechamento do portfólio de Dallas. Noah começou. Só o serviço da dívida dos imóveis em Houston já ajuda. Zachary parecia genuinamente em pânico. A mão de Vivian foi para a garganta, seus dedos encontrando o colar de pérolas ali como uma tábua de salvação. Dei outra mordida no salmão, mastiguei devagar e engoli. Os olhos de Adas percorreram a sala, pousando em cada membro da família, um por um, buscando respostas, explicações, alguém que lhe dissesse que aquilo tinha sido um erro. Então o olhar dele encontrou o meu. Sério? Encontrou o meu? E eu vi a compreensão surgir em seu rosto como o nascer do sol. Quem controla o capital da Whitmore? Ele perguntou lentamente, a voz quase num sussurro. Aterrissei o garfo com cuidado deliberado. O cristal tilintou suavemente contra a porcelana. No silêncio, soou como um tiro. Sim, respondi calmamente, juntamente com vários outros veículos de investimento com os quais você está prestes a se familiarizar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Zachary abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O rosto de Emma empalideceu. Noah olhou alternadamente para mim e para o pai, como se estivesse tentando resolver uma equação impossível. A mão de Vivian ainda estava em sua garganta, imóvel. Você, a voz de Adam falhou. Ele pigarreou e tentou novamente. Você o quê? Eu sou dono da Whitmore Capital Holdings, disse eu, com a voz firme e clara. O fundo de investimento silencioso que vem financiando o Parker Group nos últimos 5 anos, o financiamento ponte para a aquisição em Dallas, a linha de crédito para seus imóveis em Houston, o capital de giro que vem cobrindo seus déficits de fluxo de caixa, tudo isso. Tudo meu. Eu vim analisando as demonstrações financeiras deles nos 3 meses anteriores a esta noite. Tudo começou de forma bastante inocente. Zachary havia deixado um relatório trimestral em sua mesa no apartamento, e eu dei uma olhada rápida enquanto esperava que ele se arrumasse para o jantar. O que eu vi me deu um nó no estômago. Os índices de alavancagem eram catastróficos. A cobertura do serviço da dívida estava praticamente nula. Eles haviam adquirido um portfólio de imóveis comerciais problemáticos em Dallas usando um financiamento ponte com vencimento em 6 meses, e não tinham liquidez para cobri-lo. Mas o que me deixou fisicamente doente foi reconhecer o nome do principal credor, Whitmore Capital Holdings. Minha empresa, o veículo de investimento que eu havia estruturado com Marcos depois que Dorothy faleceu. Eles não sabiam que era minha. Sem saber, eu vinha sustentando o Império Parker há anos. Cada comentário maldoso sobre minha pequena empresa de consultoria. Cada rejeição das minhas opiniões, cada humilhação nesta mesa, tudo isso financiado pelo meu silêncio e pelo meu dinheiro. Eu me sentia mal,
mas também sentia outra coisa, uma curiosidade fria e calculista. Então, investiguei mais a fundo. Eu havia obtido registros através do Marcos. Analisei fluxos de caixa, estruturas de dívida e documentos corporativos. O que descobri foi pior do que eu imaginava. O Grupo Parker não era um império de 53 milhões de dólares. Era um castelo de cartas construído com 38 milhões de dólares do meu capital, além de outros 23 milhões de dólares em dívida externa que eles estavam administrando desesperadamente. Sem o meu dinheiro, eles faliram. Só ainda não sabiam disso. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo paranoico. Que certamente, se eu demonstrasse que entendia do negócio deles, se eu mostrasse o meu valor, eles finalmente me respeitariam. Então, hoje à noite eu levei uma análise impressa para o jantar. Destaquei os pontos críticos, preparei os tópicos de discussão e ensaiei como apresentá-los sem parecer condescendente. Minhas mãos tremiam enquanto eu esperava o momento certo. Ele chegou durante a sobremesa, quando Ada reclamava de como era difícil encontrar consultores financeiros competentes hoje em dia. Na verdade, eu disse, em um tom de voz mais baixo do que pretendia. Tenho analisado os relatórios trimestrais e acho que pode haver algumas questões estruturais que devemos discutir. A mesa ficou em silêncio. O rosto de Zachary ficou vermelho. Sofia, disse-ele baixinho, com um tom de advertência. Mas eu continuei. Eu havia explicado os índices de alavancagem, a cobertura da dívida, a crise de liquidez que se escondia sob aquela fachada perfeita. Tentei ser prestativo, não crítico. Tentei demonstrar que compreendia. Ada escutou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Depois, começou a rir. Aquela risada horrível e desdenhosa que me fez sentir como se tivesse 1,80 metros de altura. Não precisamos dos seus pedacinhos de conselho. Aquelas palavras, Deus, aquelas palavras, pairavam no ar como veneno. Ada sorriu para mim como se eu fosse uma criança que tivesse dito algo involuntariamente hilário. A mesa irrompeu em risos educados. Emma cobriu a boca com a mão, Noah sorriu para sua taça de vinho. Vivian ofereceu aquele sorriso compreensivo que eu aprendi a detestar. Zachary apenas olhou para o prato e não disse nada. Aquele silêncio quebrou algo em mim. Não de forma dramática. Não com raiva, lágrimas ou gritos claros, como um osso quebrando. Olhei ao redor daquela mesa e finalmente vi a verdade que vim evitando há 5 anos. Eu nunca seria um deles. Não porque eu não fosse boa o suficiente, mas porque eles precisavam que eu não fosse. Precisavam de alguém para desprezar, alguém de quem fazer piadas, alguém que os fizesse sentir generosos e iluminados por incluí-la. Foi então que me desculpei e fui até o escritório de Ada. Foi então que enviei a mensagem para Marcos. E agora, sentado aqui observando-os processar o que eu tinha feito, não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma culpa, apenas uma estranha calma vazia. Isso é impossível, disse Ada finalmente, com a voz trêmula. Você é um consultor de pouco porte. Você não tem esse tipo de capital. Há 6 anos, eu herdei 48 milhões de dólares, interrompi. Da minha mentora, Dorothy Whitmore. Antes de conhecer Zachary, mantive isso em segredo porque queria saber se sua família me aceitaria sem essa informação. Olhei ao redor da mesa. Acontece que a resposta era não, Sofia. Zachary finalmente encontrou sua voz, desesperada e confusa. Eu não entendo. Por que você não me contou? Eu sou seu marido. Você é mesmo? Olhei para ele. Sério? Olhei para ele novamente. Quando é o aniversário da minha mãe, Zachary? Silêncio. Qual o nome do asilo onde meu pai faleceu? Você fez um discurso no funeral dele. Um belo discurso sobre família e perda. Qual era o nome do asilo? Mais silêncio. Seu rosto empalideceu. O nome da minha mãe é Retita. O aniversário dela é dia 7 de abril. Meu pai faleceu no Centro de Cuidados Paliativos CEASID há 3 anos. Minha voz era firme, quase suave. Vocês nunca se lembraram porque nunca se importaram o suficiente para ouvir. Nenhum de vocês se importou. Levantei-me, a cadeira arrastando no chão de mármore.
Tirei minha aliança, aquela que Vivien havia escolhido porque considerava meu gosto um tanto banal, e a coloquei sobre a toalha de mesa branca ao lado do meu prato. Durante 5 anos, sentei-me a esta mesa e tornei-me invisível, disse baixinho. Ouvi você zombar da minha origem, desconsiderar minhas opiniões, me tratar como um caso de caridade que deveria ser grata por você me deixar entrar no seu mundo. Eu vi meu marido escolher a sua aprovação em detrimento da minha dignidade repetidas vezes. O celular de Adam começou a vibrar sobre a mesa. Notificações de emergência, alertas padrão, o começo do fim. Você me disse que não precisa das minhas esmolas, eu disse, encarando Ada. Então, estou levando todas de volta. Você tem cerca de 40 minutos antes do início da reunião de emergência do conselho. Sugiro que use esse tempo com sabedoria. Sofia, espere. Vivien se levantou, com a voz trêmula. Por favor, pense no que está fazendo. Pense no seu casamento, no seu futuro. Tenho pensado no meu futuro, eu disse. Durante 5 anos, tenho pensado em como conquistar o seu respeito, a sua aceitação, a sua decência humana básica. Cansei de pensar nisso. Cansei de me apresentar para pessoas que nunca me verão como nada além da pobre garota que deu sorte. Peguei minha bolsa e caminhei em direção ao hall de entrada. Atrás de mim, ouvi cadeiras arrastando, vozes se elevando e Adam gritando ordens ao telefone. Zachary me chamou pelo nome. Eu não me virei. Saí para a noite de novembro, entrei no meu Camry, aquele que sempre os envergonhava, e fui embora. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu chegar ao final da rua deles. Eu o desliguei. A estrada se estendia à minha frente, vazia e escura. Dirigi com os vidros abertos, deixando o ar de novembro me envolver. Cheirava a mosquito, escapamento e liberdade. Minhas mãos estavam firmes no volante. Minha respiração estava regular. Eu não estava chorando. Isso foi o que mais me surpreendeu. Eu imaginei esse momento tantas vezes nos últimos 3 meses, desde que descobri que meu dinheiro estava sustentando o império deles. Eu imaginava a raiva, lágrimas, a satisfação da vingança. Mas sentada ali no velho Camry da minha avó, saindo da propriedade dos Parker, não senti nada disso. Senti um silêncio repentino. Meu celular acendeu no banco do passageiro. Era o Zachary ligando. Deixei tocar até cair na caixa postal. Aí começou de novo. Dessa vez era Ada, depois Vivien, depois Emma. Observei a tela iluminar-se repetidamente. Um coro desesperado de nomes que eu não queria ouvir. Virei o telefone com a tela para baixo e continuei dirigindo. O apartamento em Montrose estava escuro quando cheguei em casa. Eu mantive este lugar durante todo o meu casamento. Um apartamento modesto de 2 quartos que eu alugava antes de conhecer Zachary. Ele nunca entendeu por que eu precisava dele. Temos um apartamento no centro, ele disse. Por que pagar aluguel por um lugar que você nunca usa? Mas eu insisti. Chamei de meu escritório, meu lugar para trabalhar quando precisava de silêncio. A verdade era mais simples. Eu precisava de um lugar que fosse meu. Um lugar que não tivesse nada a ver com os Parkers, com o mundo deles ou com a pessoa em que eu estava me tornando em sua órbita. Destranquei a porta e entrei. O ar tinha cheiro de mofo. Eu só tinha estado ali 2 vezes no último mês. Larguei minha bolsa na pequena mesa de jantar e fui até a janela. A cidade se estendia lá embaixo. Não os arranha-céus reluzentes do centro de Houston, mas os bairros habitados onde pessoas reais viviam vidas reais. Casas térreas com pinturas de cores diferentes. Mercadinhos de esquina com letreiros de neon piscando. O tipo de lugar onde eu cresci. Fiz chá porque não sabia o que mais fazer. Fiquei parada na minha minúscula cozinha esperando a água ferver. Olhando fixamente para a bancada lascada que eu nunca me preocupei em trocar. Este apartamento custa $800 por mês. O imposto predial da propriedade dos Parker era superior a isso por semana. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Quase não olhei, mas algo me fez verificar. Marcos, reunião do conselho em andamento. A situação é grave. Quer detalhes? Encarei aquela mensagem por um longo momento. Será que eu queria detalhes?
Será que eu queria saber exatamente como o mundo deles estava acabando? Enquanto eu digitava de volta, 3 pontos apareceram. Em seguida, um bloco de texto. Reunião de emergência do Conselho iniciada às 22h47. Todos os diretores estavam presentes, além do consultor jurídico. O diretor financeiro Terry Walsh apresentou a situação. 38 milhões de dólares foram retirados da Whitmore Capital com efeito imediato. Isso aciona cláusulas de inadimplência cruzada em 23 milhões de dólares em dívida externa de 3 credores diferentes. As obrigações imediatas totais são de aproximadamente 61 milhões de dólares. Os ativos líquidos atuais são de 9,2 milhões de dólares. Eles estão explorando opções de financiamento emergencial, mas nenhum banco os aceitará com essa relação dívida-ativo. Votação unânime para entrar com pedido de proteção contra falência sob o capítulo 11 logo na manhã de segunda-feira. Adam tentou bloquear, mas foi derrotado por 6-1. Li 2 vezes, depois uma terceira. Capítulo 11, Falência. A palavra parecia surreal. Outra mensagem de Marcos. Adam havia garantido pessoalmente parte da dívida da empresa. Se o grupo Parker falir, ele será pessoalmente responsável por aproximadamente 12 milhões de dólares. Ele pode perder tudo, a casa, os carros e possivelmente até contas pessoais, dependendo de como os credores conduzirem a cobrança. Larguei o telefone, peguei meu chá, tomei um gole, queimei a língua, tudo. Adam Parker podia perder tudo. Eu esperei pela satisfação que viria. A sensação de justiça feita, o sentimento que Dorothy chamaria de justa vindicação. Não veio. Apenas me senti exausta. Meu telefone tocou. Era o Zachary de novo. Dessa vez eu atendi. Sofia. A voz dele estava embargada. Sofia, por favor. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Você acabou de destruir minha família. Não, interrompi. Retirei meu investimento de uma empresa da qual eu tinha todo o direito legal de me retirar. Sua família se destruiu construindo um império com capital que não controlavam. Isso é semântica. Essa é a realidade, Zachary. Seu pai construiu uma empresa de 53 milhões de dólares com 38 milhões do meu dinheiro e nunca se preocupou em diversificar suas fontes de financiamento. A culpa não é minha. É o silêncio dele que está em jogo. Então ficou mais quieto. Por que você não me contou sobre o dinheiro, sobre Dorothy, sobre nada disso? Caminhei até a janela e encostei minha testa no vidro frio. Porque eu queria saber se você me amaria sem isso, se sua família me aceitaria sem isso. Eu queria saber se tudo isso era real. Foi real, meu Deus, Sofia, eu te amo. Você sabe? Senti algo estalar no meu peito. Qual é a flor favorita da minha mãe, Zachary? Silêncio. De onde veio a cicatriz no meu ombro? Qual era o nome do meu cachorro de infância? Qual é o meu livro favorito? Mais silêncio. Mais longo desta vez. Você não sabe, eu disse baixinho. Você nunca se deu ao trabalho de aprender. Por 5 anos, você esteve casado com uma ideia de mim, a garota grata que veio do nada e que te fez sentir generoso. Mas você nunca se deu ao trabalho de me conhecer de verdade. Isso não é justo. Você ficou olhando para o prato hoje à noite enquanto seu pai me humilhava. Você já fez isso 100 vezes, 1000 vezes. Em todos os jantares de domingo, em todas as reuniões de família, em todos os momentos importantes, você escolheu a aprovação deles em vez da minha dignidade. Isso não é amor, Zachary. Eu não sei o que é, mas não é amor. Eu ouvi chorando do outro lado da linha. Soluços de verdade. Em 5 anos de casamento, eu nunca o tinha ouvido chorar. Desculpe, ele disse com a voz embargada. Meu Deus, Sofia, me desculpe tanto. Agora eu entendi. Entendi o que fizemos. O que eu fiz. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Não há nada para consertar. Eu disse, esta é apenas a verdade finalmente se tornando visível. O negócio da sua família está falindo porque foi construído sobre terreno emprestado. Nosso casamento está terminando porque foi construído sobre respeito emprestado.
Salvar nenhuma dessas coisas é minha responsabilidade. E quanto aos funcionários? Sua voz tornou-se desesperada, angustiada. O Grupo Parker tem 73 funcionários, pessoas com famílias, hipotecas, filhos na faculdade. Eles vão perder o emprego por causa do que você fez. Não, eu o interrompi. Eles vão perder seus empregos porque seu pai administrou mal a empresa. Porque ele alavancou demais seus ativos e subcapitalizou suas reservas. Porque ele construiu um império sobre a base de outra pessoa e chamou isso de sucesso. Não ouse me atribuir essa culpa. Mas você poderia resolver isso. Você poderia reinvestir o suficiente para nos manter à tona durante a reestruturação. Por que eu faria isso? Porque ele estava com dificuldade para encontrar as palavras. Porque somos família. Porque você já me amou. Porque é a coisa certa a fazer. Eu ri. Saiu uma risada amarga e quebrada. A coisa certa a fazer. O correto teria sido me tratar com o mínimo de respeito humano nos últimos 5 anos. O correto teria sido seu pai me ouvir quando tentei ajudar, em vez de rir na minha cara. O correto teria sido você me defender pelo menos uma vez. Apenas uma vez, se posicionando e dizendo, não fale assim com a minha esposa. Mas vocês nunca fizeram isso. Nenhum de vocês fez. Sofia, por favor. Meu advogado vai enviar os papéis do divórcio. Eu disse que você pode ficar com tudo que é legalmente seu. Eu não quero nada disso. Não faça isso. Já está feito, Zachary. Tudo aconteceu no momento em que você se sentou aí sem dizer nada, enquanto seu pai chamava minhas preocupações de meras formalidades. Isso aconteceu no momento em que você os escolheu em vez de mim pela milésima vez. Eu simplesmente parei de fingir o contrário. Encerrei a chamada, desliguei o celular, sentei no meu sofá usado no meu apartamento de $800 e fiquei olhando para a parede. O chá esfriou nas minhas mãos. Lá fora, a cidade fervilhava de vida, carros passando, sirenes ao longe, a música de alguém reverberando pelas paredes finas. Os sons de pessoas vivendo suas vidas comuns, alheias ao fato de que, a poucos quilômetros de distância, um império estava ruindo. Pensei em Adam Parker sentado naquela reunião de emergência do conselho, assistindo ao desmoronamento de toda a sua obra em tempo real. Pensei que Vivian provavelmente já estava ligando para as amigas, tentando controlar a narrativa antes que ela se espalhasse. Pensei em Emma e Noah tentando desesperadamente descobrir como isso afetaria seus fundos fiduciários e seus futuros. Pensei em Zachary, que acabará de perder os negócios da família e a esposa na mesma noite. Eu esperava que a culpa chegasse, que o arrependimento, aquela sensação de vazio sobre a qual Dorothy costumava me alertar. O vazio que surge após a vingança, quando você percebe que a vitória não preenche o buraco deixado pela dor. Mas eu não me senti vazio. Senti que finalmente podia respirar. Meu celular estava desligado, mas eu conseguia imaginar as mensagens se acumulando. Os recados de voz, as tentativas desesperadas de negociar, de barganhar, de me responsabilizar por consertar o que eu não tinha quebrado. Não liguei o aquecedor de novo. Em vez disso, terminei meu chá frio, fui para o meu quarto e me deitei, completamente vestida, sobre os cobertores. Olhava fixamente para o teto com uma mancha de água no canto que parecia um mapa da Itália. De manhã, eu ligaria para meu advogado. Iniciaria o processo de divórcio. Começaria o processo legal para separar permanentemente minha vida da dos Parkers. Mas esta noite, eu simplesmente fiquei deitada no escuro, ouvindo a cidade lá fora pela janela e me permiti ser livre. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas. Por um instante, não me lembrava onde estava. Então voltou. O apartamento em Montreux, aquele que eu mantive em segredo, o lugar que era só meu. Eu tinha dormido vestida. Minha maquiagem estava borrada no travesseiro. Meu celular ainda estava desligado, em cima do criado mudo, como se não tivesse vida própria. Era segunda-feira de manhã. O Grupo Parker entraria com pedido de proteção contra a falência hoje. Levantei, tomei banho, vesti calça jeans e um suéter. Roupas que eu nunca usava em jantares em família. Roupas confortáveis em vez de roupas escolhidas com cuidado. Fiz café na minha pequena cozinha e fiquei na janela observando a vizinhança acordar. Um homem passeando com seu cachorro.
Uma mulher de uniforme médico indo para o carro para o turno da manhã. Pessoas comuns vivendo vidas comuns. Liguei meu celular. 43 chamadas perdidas. 27 mensagens de voz. 61 mensagens de texto. Eu não os li. Em vez disso, liguei para Teresa Vance, a advogada que Dorothy me recomendou anos atrás. Teresa era especialista em divórcios de pessoas com alto patrimônio. Dorothy nos apresentou em um almoço 3 anos antes de falecer, dizendo simplesmente, caso você precise dela algum dia. Dorothy já previa isso. De alguma forma, ela sabia. Teresa atendeu ao segundo toque. Sofia, estava me perguntando quando você ligaria. Você ouviu? Querida, metade de Houston já deve ter ouvido. O pedido de falência do Grupo Parker virou notícia na seção de negócios. A nora que cortou o financiamento vira notícia nas colunas de fofoca. Ela fez uma pausa. Você está bem? Estou bem. Preciso dar entrada no pedido de divórcio. Compareça ao meu escritório às 14 horas. Traga todos os documentos financeiros que tiver. Pelo que entendi, você não vai pedir muita coisa. Eu não quero nada dele. Vamos conversar sobre isso. 2 horas, ela desligou antes que eu pudesse argumentar. Meu telefone vibrou com uma nova chamada. Era minha mãe. Eu a estava evitando desde ontem à noite, sabendo que ela veria no noticiário, sabendo que ela ficaria preocupada. Eu respondi. Sofia Maria Rives. Sua voz estava tensa, carregada de preocupação. Você vai me contar o que está acontecendo ou eu devo ficar sabendo da vida da minha filha pelo noticiário do Canal 11? Mamãe, estão dizendo que você destruiu a empresa Parker. Estão dizendo que você esteve secretamente rica esse tempo todo. Estão dizendo que a voz dela embargou. Meu bem, você está segura? Você está bem? Depois de tudo, algo dentro de mim se soltou. Os Parkers, as mentiras, a atuação de ser alguém que eu não era. A primeira pergunta da minha mãe não foi sobre o dinheiro ou o escândalo. Foi se eu estava segura. Estou bem, mãe. Prometo. Posso ir aí? Preciso explicar. É melhor mesmo. Vou fazer um café. O apartamento da minha mãe ficava no mesmo complexo onde eu cresci. Unidade diferente, mas a mesma tinta descascando, as mesmas cercas de arame e o mesmo cheiro de sabão em pó misturado com a fumaça da rodovia. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxou para dentro e me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Conte-me, disse ela. E eu contei. Contei tudo a ela. Sobre Dorothy, sobre a herança, sobre manter segredo, sobre 5 anos de jantares de domingo em que me fiz diminuir cada vez mais. Sobre a noite passada, sobre ter ido embora. Ela ouviu sem interromper, como sempre fazia. Quando terminei, houve um longo silêncio. Então ela estendeu a mão e pegou a minha. Meu bem, por que você não me contou sobre o dinheiro? Eu tinha medo de que você me visse de forma diferente, que pensasse que eu tinha mudado, que eu não era mais sua filha, Sofia. Sua voz era firme. O dinheiro não muda quem você é. Ele apenas mostra às pessoas o que elas já eram. Você ainda é a menina que me ajudava a contar o troco no supermercado. Você ainda é a filha que me ligava todo domingo, mesmo depois de se casar com aquela família rica. Nada muda isso. Eu destruí o negócio deles. Mamãe? Ótimo. Ela disse isso sem hesitar. Eles tiveram 5 anos para te tratar bem. Eles escolheram não fazer isso. A culpa não é sua, querida. É deles. Senti as lágrimas vindo e não as contive. Minha mãe me abraçou forte novamente. E chorei em seu ombro como não chorava desde criança. E agora? Ela perguntou finalmente. Divórcio. Recomeçar. Construir algo que tenha importância, em vez de sustentar algo que nunca me valorizou. Ela assentiu com a cabeça. Sua avó ficaria orgulhosa. Minha mãe também não levava desaforo para casa. Eu ri em meio às lágrimas. Dorothy disse a mesma coisa. Dorothy era uma mulher inteligente.
Mamãe se levantou e me puxou em direção à cozinha. Vamos lá, você precisa comer. Você está muito magro. Aquela família nunca te alimentou direito. Naquela tarde, no escritório de Teresa, assinei alguns papéis. Petição de divórcio. Formulários de declaração de bens. Declaração de separação. Zachary vai lutar contra isso, disse Teresa, batendo a caneta na mesa. Não porque ele te ame, embora ele diga isso. Mas sim porque ele tem pavor de que, se você se divorciar dele, não haja a menor chance de você reinvestir no grupo Parker. Deixe-o lutar. Não vou mudar de ideia. Ótimo. Teresa sorriu. Agora, sobre o acordo. O Texas é um estado de regime de comunhão de bens. Tecnicamente, você tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Eu não quero nada disso, Sofia. Não quero o apartamento dele, nem o carro, nem as contas de investimento. Não quero nada que me prenda a ele ou à família dele. Só quero sair dessa situação. Teresa me observou por um longo momento. Tudo bem, mas estamos implementando medidas de proteção. Ele não tem direito a reivindicar nenhum dos seus bens pré-matrimoniais, nenhum direito sobre sua empresa de consultoria ou quaisquer de seus veículos de investimento, nem sobre rendimentos futuros. Independentemente do que você construir depois disso, ele não terá nenhum interesse nisso. Ótimo. E mais uma coisa. Teresa inclinou-se para a frente. Eles vão vir atrás de você. Não apenas legalmente, embora Adam provavelmente tente. Mas socialmente, eles vão vazar histórias. Vão pintar você como a vilã. A interesseira manipuladora que se infiltrou na família e a destruiu. Você está preparada para isso? Pensei nisso. Na turma do clube de campo, no circuito de eventos beneficentes, em todas as pessoas que sorriram para mim em eventos enquanto se perguntavam como eu tinha ido parar com alguém como Zachary. Deixe-os falar, eu disse. Cansei de me apresentar para pessoas que nunca iriam me aceitar de qualquer forma. Meu telefone tocou quando eu estava saindo do escritório de Teresa. Um número que eu não reconheci. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Sofia Rives. Sim, sou Jennifer Walsh, do Houston Chronicle. Estou escrevendo uma matéria sobre o pedido de falência do Parker Group. Eu esperava receber um comentário seu sobre sua decisão de retirar seu investimento. Parei de andar. Como você conseguiu esse número? Registros públicos. Sua empresa de consultoria consta como subsidiária da Whitmore Capital Holdings. Estou apenas fazendo meu trabalho, senhorita Rives. Tem algum comentário sobre a falência? Eu devia ter desligado. Teresa teria me mandado desligar, mas algo dentro de mim, a garota de Corpus Christi que aprendeu a ser invisível, que passou 5 anos sendo ignorada, queria ser ouvida. As dificuldades financeiras do Parker Group decorrem da alavancagem excessiva de seus ativos e da má gestão de capital. Eu disse, como investidor, exerci meu direito legal de retirar meu capital quando determinei que a empresa não era mais um investimento sólido. Essa é uma prática comercial padrão. Se você quer saber por que eles estão entrando com pedido de falência, deveria perguntar ao diretor de seu por que ele construiu uma empresa de 53 milhões de dólares sobre a base de outra pessoa e nunca se preocupou em diversificar suas fontes de financiamento. Silêncio do outro lado da linha. Então posso citá-lo? Cada palavra. Desliguei o telefone. Teresa ia me matar, mas eu não ligava. Eu fiquei em silêncio por 5 anos. Eu me fiz pequena, quieta e invisível. Chega de ser invisível. Voltei dirigindo para meu apartamento enquanto o sol se punha, pintando o céu de Houston de tons laranja e roxo. Meu telefone não parava de tocar. Provavelmente eram mais jornalistas, ou talvez os Parkers tentando números diferentes. Desliguei de novo. Dentro do meu apartamento, preparei o jantar. Jantar de verdade, não aquelas refeições elaboradas que o chefe da Vivian preparava. Simplesmente massa com azeite e alho. O tipo de prato que minha mãe fazia quando o dinheiro estava curto. Jantei sozinha na minha pequena mesa, com vista para as luzes da cidade. E, pela primeira vez em 5 anos, me senti eu mesma. A massa não tinha gosto de nada. Mas mesmo assim eu a terminei.
Lavei a louça, sequei-a e guardei-a no armário. Pequenas ações deliberadas que me deram a sensação de retomar a normalidade. Meu celular vibrou na bancada. Liguei-o novamente depois de falar com minha mãe e agora ele não para de vibrar. Outra mensagem de voz. Outra mensagem de texto. O mundo exigindo explicações, reações, declarações. Ignorei tudo, exceto um nome. Marcos. Sua mensagem era breve. Asteris, me ligue quando puder. Não é urgente, mas é importante. Asterisco. Liguei. Sofia. A voz dele estava diferente da de manhã. Mais grave. Preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. Sentei-me à minha pequena mesa de cozinha. O que aconteceu? Zachar apareceu no meu escritório há 2 horas. Senti um frio na barriga. Como ele sabia onde ficava? Ele contratou um detetive particular. Descobri que gerencia o seu portfólio. Ele queria se encontrar pessoalmente. Marcos fez uma pausa. Ele me ofereceu $2 milhões para convencê-lo a reinvestir no Grupo Parker. Apenas o suficiente para mantê-los à tona durante a reestruturação. Fechei os olhos. O que você disse? Eu disse para ele ir embora antes de chamar a segurança. Mas, Sofia, ele não vai parar. Ele está desesperado. Todos eles estão. Outra pausa. Há mais uma coisa. O advogado de Ada enviou uma carta esta tarde. Eles estão ameaçando processá-lo por, e cito, interferência da tocha nas relações comerciais e quebra de dever fiduciário. Isso é um absurdo. Eu tinha todos os direitos legais. Eu sei. Meus advogados sabem. Os advogados deles provavelmente também sabem. Mas eles vão fazer barulho de qualquer jeito. Eles vão tentar pintar você como vilão. Prolonguem isso. Tornem a situação cara e exaustiva até que você ceda e lhes dê algo em troca. Encarei a parede da minha minúscula cozinha. A tinta estava descascada perto da moldura da janela. Eu nunca me preocupei em consertar. Deixe que tentem. Sofia, eu não vou ceder, Marcos. Não vou dar a eles nenhuma chance de sentir o cheiro. Se quiserem me processar, que me processem. Se quiserem difamar meu nome, que tentem. Mas eu não vou voltar a ser invisível só porque isso os deixa mais confortáveis. Silêncio do outro lado da linha. Depois, mais baixo. Dorothy te ensinou bem. Ela fez isso. Depois que desliguei, fiquei sentada lá por um longo tempo. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o som abafado da televisão do meu vizinho através da parede. Este lugar, este apartamento modesto e sem nada de especial, era meu. Sem pisos de mármore, sem lustres de cristal, sem necessidade de ostentação. Imaginei Zachar aparecendo no escritório de Marcos com uma maleta cheia de desespero. $2 milhões. Como se o dinheiro pudesse consertar o que havia se quebrado entre nós. Como se o problema tivesse sido dinheiro, afinal. O problema era que ele nunca tinha me visto. Nenhum deles tinha. Meu telefone tocou. Um número desconhecido. Contrariando meu bom senso, atendi. Senhorita Rives, voz feminina, profissional e concisa. Esta é Catherine Walsh, da revista Houston Society. Estamos preparando uma reportagem especial sobre a situação do Grupo Parker e gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Sem comentários. Conversamos com diversas fontes próximas à família que descreveram suas ações de forma bastante desfavorável. Você não acha que merece uma chance de contar o seu lado da história? Quase desliguei o telefone. Então pensei nos 5 anos em que fiquei em silêncio, em que me fiz pequena, em que deixei que eles controlassem a narrativa. Quer saber minha versão? Eu disse, aqui está. Eu era um investidor silencioso que exerceu meu direito legal de retirar capital de uma empresa mal administrada. Se o Parker Group não consegue sobreviver sem um único investidor, isso é um problema estrutural, não uma vingança pessoal. E se suas fontes próximas à família estão me chamando de manipulador por manter minha riqueza em segredo, pergunte a elas por que presumiram que eu não tinha nada em primeiro lugar.
Perguntei a eles por que precisavam que eu fosse pobre para se sentirem superiores. Ouvi digitação do outro lado da linha. Posso citá-la? Cada palavra. Desliguei antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Teresa definitivamente ia me matar agora, mas algo havia mudado. Eu estava cansada de ficar em silêncio, cansada de outras pessoas escreverem minha história enquanto eu assentia, sorria e aceitava a versão delas dos fatos. Na manhã seguinte, acordei e descobri que minha citação havia sido publicada na edição online da Houston Society. O artigo foi surpreendentemente imparcial. Incluíram declarações de fontes próximas à família Parker me chamando de interesseira e à revista, mas também incluíram análises financeiras mostrando que o grupo Parker estava sobrecarregado de dívidas há anos. A sessão de comentários foi brutal. Metade das pessoas me chamou de monstro sem coração por destruir o negócio familiar. A outra metade me chamou de gênio por expor os ricos arrogantes que construíram seus impérios com dinheiro emprestado. Li 3 comentários e fechei o navegador. A opinião dos outros sobre mim já controlava demais a minha vida. Meu telefone tocou. Zachary. Dessa vez eu atendi. Sofia, por favor. Só 5 minutos cara a cara. É tudo que peço. Eu deveria ter dito não, mas algo em sua voz, não o desespero, mas algo subjacente, me fez hesitar. Um café, eu disse. Lugar público, 30 minutos. Obrigado, Deus. Obrigado. Isso não muda nada, Zachary. Ainda estou dando entrada no divórcio. Ainda não estou reinvestindo. Mas se você quiser conversar, podemos conversar. Uma vez nos encontramos em uma cafeteria em Montreux, o tipo de lugar onde os Parker jamais pisariam. Móveis descombinados, obras de arte locais nas paredes, um quadro de menu com preços e giz. Zachary estava com uma aparência terrível quando entrou. Barbudo, com a camisa caramassada e olheiras profundas. Ele sentou-se à minha frente, por um longo momento, nenhum de nós disse uma palavra. Não estou aqui para pedir que você salve a empresa, disse-ele por fim. Eu sei que isso já está feito. O processo de falência está em andamento. Meu pai vai perder a casa. Estamos todos recomeçando do zero. Ele olhou para mim. Estou aqui porque lhe devo um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas sincero. Esperei. Não te vi. Disse ele, com a voz embargada. Durante 5 anos eu não te vi. Vi a versão que eu queria. A mulher de origem humilde que seria grata pelo mundo da minha família, que me faria sentir uma boa pessoa por te amar. Mas eu nunca vi quem você realmente era. Nunca fiz as perguntas certas. Nunca te defendi quando importava. Ele enxugou os olhos. Você me perguntou qual era a flor favorita da sua mãe. Eu ainda não sei. Eu deveria saber. Eu deveria saber tudo sobre você. Mas eu estava ocupada demais tentando te transformar em quem eu queria que você fosse. Senti algo se partir no meu peito. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca. Mas o reconhecimento. Isso era real. Este era o homem com quem eu pensava que ia me casar antes que a família dele interferisse, antes que ele os escolhesse em vez de mim repetidas vezes. Obrigada por dizer isso, falei baixinho. Acho que foi a vez em que você foi mais sincera comigo. Isso muda alguma coisa? Balancei a cabeça negativamente. Não consigo apagar 5 anos de invisibilidade. Não consigo apagar a sensação de estar sentada àquela mesa enquanto seu pai zombava de mim e você permanecia em silêncio. O estrago está feito, Zachary. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que agora eu entendo. Entendo o que eu fiz. O que todos nós fizemos. Ficamos sentados ali por mais um tempo. 2 pessoas que estavam casadas há 5 anos e que, de alguma forma, nunca tinham se conhecido de verdade. Por mais que valha a pena, disse-lhe ao se levantar para sair, acho que Dorothy ficaria orgulhosa de você. Não por nos destruir, embora provavelmente merecêssemos, mas por se recusar a desaparecer, por reivindicar seu valor, mesmo quando isso lhe custou tudo. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha com meu café esfriando, observando as pessoas entrarem e saírem.
Um jovem casal rindo enquanto compartilham doces. Uma senhora mais velha lendo um romance de bolso. Um homem trabalhando em um laptop, com fones de ouvido bloqueando a visão do mundo exterior. Pessoas comuns vivendo vidas comuns, sem se apresentar para ninguém. Peguei meu celular e abri o aplicativo de notas. Comecei a digitar. A Whitmore Initiative é uma fundação que fornece capital e mentoria para mulheres empreendedoras de origem humilde. Sem caridade, sem condescendência, apenas investimento em pessoas que estiveram invisíveis por muito tempo. Encarei aquelas palavras por um longo tempo. Então liguei para Marcos. Quero criar uma fundação. Eu disse, quero usar o dinheiro da Dorothy, o meu dinheiro, para fazer o que ela fez por mim. Encontre mulheres brilhantes que foram ignoradas e dê a elas oportunidades reais. Essa é uma ideia maravilhosa, disse Marcos. Quanto você está pensando em investir? 5 milhões para começar. Mas conforme crescermos. Vou começar a preparar a papelada. Desliguei o telefone e olhei em volta da cafeteria para as obras de arte nas paredes, feitas por artistas locais que provavelmente nunca tinham pisado numa galeria. As cadeiras diferentes que alguém havia resgatado e restaurado. Ao quadro de menu com suas letras desenhadas à mão. Isso era real. Esse era o mundo de onde eu vim. O mundo do qual eu nunca realmente saí. Mesmo quando tentei me encaixar no Palácio de Mármore de Parker, eu estava voltando para casa, não para Corpus Christi, mas para mim mesma. E pela primeira vez desde aquela revelação à mesa de jantar, eu sorri. O sorriso se desfez enquanto eu caminhava de volta para meu apartamento, mas a leveza permaneceu. Agora eu tinha uma direção, um propósito que era meu, não emprestado das expectativas de outra pessoa. A iniciativa Whitmore. Dorothy teria adorado o nome. Na semana seguinte, me dediquei ao planejamento. Marcos me apresentou a advogados especializados na formação de organizações sem fins lucrativos. Eu redigi declarações de missão na mesa da minha cozinha, revisei-as e revisei-as novamente. Eu queria que a linguagem fosse perfeita, não um jargão corporativo, mas algo que tivesse ressonância com mulheres como eu, mulheres que já ouviram que não eram suficientes. Os papéis do divórcio foram protocolados numa quinta-feira. Teresa me ligou naquela tarde com um tom de voz irritado. Zachar está contestando. Com que fundamento? Ele não está contestando o divórcio em si, mas está complicando as coisas. Seu advogado está pedindo prorrogações, solicitando informações financeiras adicionais e exigindo sessões de mediação. Ela fez uma pausa. Sofia, ele está enrolando. E acho que sei por quê. Diga-me. O advogado dele continua mencionando a possibilidade de reconciliação. Estão te oferecendo coisas, metade da pensão do apartamento, embora Deus saiba que isso é risível dada a sua riqueza, mas toda oferta vem com uma ressalva. Eles querem que você considere reinvestir parte do capital no Parker Group. Apenas o suficiente para mantê-los à tona durante a reestruturação. Fechei os olhos. Quanto? 15 milhões. Não, eu sei. Mas eles vão prolongar isso o máximo que puderem, na esperança de que você se canse da briga e dê a eles alguma coisa só para que ela pare. A voz de Teresa suavizou. Sofia, você precisa se preparar. Isso pode levar meses, talvez mais. E vai ficar feio. Que a coisa fique feia. Não vou dar a eles nenhum cheiro. Ótimo. Vou dizer ao advogado deles que não estamos interessados em nenhuma negociação que envolva o seu capital. Apenas divórcio. Sem envolvimentos comerciais. Depois que desliguei o telefone, sentei no sofá encarando a parede. 15 milhões de dólares. Para eles, era uma tábua de salvação. Para mim, foi o preço da minha dignidade por 5 anos, e mesmo assim eles achavam que eu lhes devia algo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. É a Emma. Precisamos conversar. Eu deveria ter apagado. Deveria ter bloqueado o número. Em vez disso, digitei, não temos. Apareceram 3 pontos. Em seguida, um asterisco, você está destruindo minha família. Meus pais podem perder a casa. Meu pai trabalhou a vida inteira para construir essa empresa. Você está jogando tudo fora por pura maldade.
Encarei aquelas palavras. A arrogância, a completa incapacidade de perceber que tinham feito isso consigo mesmos. Digitei um asterisco de volta. Seu pai construiu a empresa dele com o meu capital e nunca se deu ao trabalho de me contar. Ele ignorou meus alertas sobre os problemas estruturais. Ele zombou de mim à mesa de jantar enquanto vocês riam. Não devo nada à sua família. Se você está procurando alguém para culpar, olhe para o seu pai, não para mim. Bloqueei o número antes que ela pudesse responder. 2 dias depois, Zachary apareceu no meu apartamento. Já era tarde, passava das 11 horas. Olhei pelo olho mágico e quase não abri a porta. Ele estava com uma aparência terrível, por fazer a barba, o terno caro amassado como se tivesse dormido com ele. Olheiras profundas denunciavam noites em claro e desespero. Mas algo em sua postura me impediu de ir embora. A confiança de Parker havia desaparecido. Ele parecia destruído de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Abri a porta, mas deixei a corrente trancada. Zachary, já é tarde. Por favor, disse ele. 5 minutos. É tudo o que peço. Depois, irei embora e nunca mais a incomodarei. Contra todos os meus instintos, deixei-o entrar. Ele ficou parado na minha sala de estar, olhando em volta como se nunca a tivesse visto antes. E percebi que não tinha mesmo. Em 5 anos de casamento, ele estivera aqui talvez 3 vezes, sempre brevemente, sempre agindo como se estivesse visitando alguma curiosidade pitoresca em vez de um lugar que importasse para mim. Que bom, disse ele baixinho. Aconchegante. Tem muito a ver com você. Não respondi. Não lhe ofereci um assento. Apenas esperei. Ele permaneceu sentado na beirada do meu sofá usado, com as mãos cruzadas entre os joelhos como um penitente na igreja. Não estou aqui para pedir que vocês salvem o grupo Parker, disse ele. Eu sei que isso já foi feito. O processo de falência está em andamento. Meu pai vai perder a casa. Os advogados já estão negociando com os credores. Estamos todos começando do zero. Então, por que você está aqui? Ele olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos e marejados. Porque eu preciso pedir desculpas. Sinto muito mesmo. Não é do tipo que tento manipular para que você mude de ideia. Aquele tipo de situação em que finalmente entendo o que fiz e preciso que você saiba que eu percebo isso. Sentei-me na cadeira em frente a ele. Esperei. Não te vi, disse ele, com a voz embargada. Durante 5 anos eu não te vi. Vi apenas essa versão que eu havia criado. A mulher de origem humilde que seria grata pelo mundo da minha família, que me faria sentir generoso e iluminado por amá-la. Mas esse não era você. Esse nunca foi você. Ele enxugou os olhos com o dorso da mão. Você me perguntou qual era a flor favorita da sua mãe, e eu não sabia. Ainda não sei. Você perguntou sobre o centro de cuidados paliativos do seu pai e eu não conseguia me lembrar, mesmo tendo estado presente no funeral dele e feito um discurso sobre família, amor e todas essas coisas que eu, na verdade, não entendia. Zachary, deixe-me terminar. Por favor. Ele respirou fundo, com a voz trêmula. Eu nunca te defendi porque te defender significaria desafiar meu pai, e passei a vida inteira com medo de desafiá-lo, com medo de decepcioná-lo, com medo de perder sua aprovação. Ele riu amargamente, com um sorriso desolado. E agora eu perdi tudo mesmo. A empresa, o respeito, provavelmente meu relacionamento com minha família, uma vez que eles percebam que eu não vou mais implorar para você salvá-los. Você não vai. Ele balançou a cabeça. Eu disse ao meu pai ontem que tinha terminado. Se ele quisesse culpar alguém pelo fracasso do grupo Parker, deveria olhar para si mesmo, não para você. Ele não falou comigo desde então. Ele olhou diretamente para mim. Eu deveria ter dito isso há 5 anos. Eu deveria ter te defendido todas as vezes. Eu deveria ter dito a eles que zombar de você era inaceitável, que te ignorar era cruel, que você merecia um tratamento melhor do que aquele. Senti algo se partir no meu peito. Não era perdão, ainda não. Talvez nunca, mas reconhecimento. Isso foi real. Este era o homem com quem eu pensava que ia me casar, antes de sua família o ter transformado em outra pessoa.
Por que agora? Eu perguntei. Por que você só está vendo isso agora? Porque perder tudo me fez perceber o que realmente importava. E o que importava? O que sempre deveria ter importado era você. Na verdade, não a versão que eu queria que você fosse. Ele se levantou lentamente. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que destruí o que tínhamos ao escolhê-los em vez de você repetidas vezes, mas queria que você soubesse que agora eu percebo isso. Eu vejo o que fiz, o que todos nós fizemos, e sinto muito. Estávamos ali, na minha pequena sala de estar, duas pessoas que estavam casadas há 5 anos e que, de alguma forma, nunca tinham realmente se conhecido. Obrigada por dizer isso, eu disse finalmente. Acho que foi a coisa mais sincera que você já fez para mim. Isso muda alguma coisa? Balancei a cabeça negativamente. Não consigo apagar 5 anos de invisibilidade. Não consigo apagar a sensação de ter seu pai zombando de mim enquanto você ficava sentada sem dizer nada. O estrago está feito, Zachary. Não podemos voltar atrás. Ele assentiu com a cabeça. Eu sei. Caminhou em direção à porta e depois voltou. Por mais que valha a pena, acho que Dorothy ficaria orgulhosa de você. Não por nos destruir, embora provavelmente merecêssemos, mas por se recusar a desaparecer. Por se recusar a deixar que a diminuíssemos. Depois que ele saiu, fiquei sentada no escuro por um longo tempo, processando o que havia acontecido. Talvez esse fosse o desfecho que eu precisava. Não perdão, não reconciliação, mas reconhecimento. Ele finalmente me viu. 5 anos tarde demais, mas ele me viu. Meu celular vibrou com um e-mail do Marcos. A documentação da iniciativa Whitmore estava pronta para minha assinatura. Financiamento inicial de 5 milhões de dólares. Um conselho administrativo composto por Teresa, Marcos e outras 3 pessoas que entendiam o que significava construir algo do zero. Abri meu laptop e assinei os documentos digitais. Cada assinatura parecia uma escolha. Não se deter no que foi quebrado, mas construir algo novo a partir dos pedaços. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de voz de um número que eu não reconhecia. Uma voz feminina, jovem e incerta. Senhorita Rives, meu nome é Maia Cortez. Vi um artigo sobre a iniciativa Whitmore e tenho um plano de negócios para um programa de educação financeira para comunidades de baixa renda. Já fui rejeitado por 17 investidores, mas pensei que talvez, quem sabe, você estivesse disposto a analisar a proposta. Salvei a mensagem de voz e liguei de volta em menos de 1 hora. Maia, eu disse quando ela atendeu, ofegante e esperançosa. Fale-me sobre o seu programa. E assim, de repente, a base que eu havia imaginado começou a se tornar realidade. Maia falou sem parar por 45 minutos, quase sem respirar. Seu plano de negócios era composto por projeções financeiras meticulosas, análise de mercado e cronogramas de implementação. Mas o que me impressionou não foram as planilhas. Foi a paixão em sua voz quando ela falava das famílias que queria ajudar. Minha mãe ainda guarda o dinheiro dela em uma lata de café no congelador. Ela disse que não confia em bancos e não entende como funciona o crédito. Quando minha bivela ficou doente e as contas do hospital chegaram, minha mãe tentou negociar com uma casa de câmbio que cobrava 30% de juros porque ela não sabia que havia outras opções. Eu conhecia essa história. Eu a usaria. De quanto você precisa? Perguntei. Eu esperava arrecadar 50 mil para começar. O suficiente para contratar 2 professores, alugar espaço em centros comunitários e desenvolver o currículo. Eu te dou 200 mil. Silêncio do outro lado da linha. Então, desculpe. Você disse 200 mil mais 6 meses de mentoria? Quero reuniões semanais. Quero ver seus livros contábeis, suas métricas, sua estratégia de crescimento. E quero que vocês pensem além de 5 cidades. Pensem em 15. Pensem em 50. Senhor Rives. Não sei o que dizer. Diga sim e me chame de Sofia. 6 meses depois, eu estava em um armazém reformado na zona leste de Austin, assistindo Maia apresentar seu trabalho para uma sala cheia de mulheres que eu nunca tinha visto, mas que eu já entendia. O espaço havia sido uma fábrica têxtil na década de 1950 e depois ficou abandonado por 30 anos antes de eu comprá-lo.
Marcos questionou a compra. A reforma vai custar R$500 mil. Mas no momento em que atravessei aquelas enormes portas industriais, soube que era perfeito. Paredes de tijolos aparentes, tetos altos com vigas de madeira originais, janelas do chão ao teto que deixam entrar a luz do sol do Texas. Mantivemos o caráter original, mas adicionamos toques modernos. Mesas elegantes, internet rápida, uma cozinha que realmente funciona. Mas a parte mais importante não era o prédio. Eram as mulheres que o preenchiam. 23 deles no dia da inauguração. Todos de origens como a minha. Mulheres que cresceram contando centavos, que lutaram por cada bolsa de estudos e cada oportunidade, que ouviram que não eram suficientes porque não tinham o sobrenome certo ou as conexões certas. Mulheres brilhantes, determinadas e cansadas de serem invisíveis. A iniciativa Whitmore. Dorothy teria adorado o nome. Teria adorado isso. Mulheres ajudando mulheres. Capital fluindo para pessoas que realmente entendem a luta, mentoria sem condescendência. Mai encerrou sua apresentação sob aplausos entusiasmados. Seu programa agora estava em funcionamento em 8 cidades, ensinando educação financeira a 12 mil famílias. Investidores tradicionais que inicialmente haviam recusado o investimento estavam agora ligando para ela, tentando participar da segunda rodada de financiamento. Você fez com que eles me enxergassem, ela me disse semana passada enquanto tomávamos café. Você não apenas me deu dinheiro, você me tornou visível. Eu chorei quando ela disse isso. Lágrimas de verdade, um verdadeiro derramamento de lágrimas, no Starbucks na Congress Avenue, porque era exatamente essa a intenção. Esse sempre foi o objetivo. Após o término das apresentações, fiquei perto da janela observando o horizonte de Austin ser iluminado pela luz do entardecer. Uma mão tocou meu ombro. Era Terraza Vance, minha advogada, segurando 2 taças de vinho. Achei que você pudesse usar isso, disse ela, me entregando um. A propósito, seu divórcio foi finalizado hoje. Zachary assinou sem contestar nada. Dei um gole. O vinho estava bom. Não é caro como a família Parker, mas é bom. Como ele é? Segundo minhas fontes, ela trabalha em uma pequena empresa de investimentos em Dallas, mora em um apartamento de 1 quarto e faz terapia 2 vezes por semana. Teresa me observou. Você tem o direito de sentir algo sobre isso, sabe, mesmo que seja apenas alívio. Sinto-me tranquila em relação a isso, eu disse. Nem feliz, nem triste, apenas pronta para encerrar esse capítulo. E os outros? Eu acompanhei as notícias à distância, juntando as peças do quebra-cabeça daquele jantar de novembro a partir de documentos comerciais e atualizações ocasionais de Marcos. A falência do grupo Parker foi finalizada 4 meses depois que eu saí. Adam perdeu a casa, os carros e a maior parte de seu patrimônio pessoal. Ele ainda vivia confortavelmente para os padrões normais. Contas de aposentadoria que os credores não podiam tocar, uma casa menor em um bairro menos prestigioso, mas o império havia desaparecido. Vivian havia entrado com o pedido de divórcio. Ela o apoiou durante o colapso dos negócios, mas quando descobriu que ele estava escondendo dela a extensão de seus problemas financeiros, algo se quebrou. Ela ficou com os bens restantes no acordo e se mudou para Santa Fé. Ouvi dizer que agora ela está dando aulas de yoga, acredite se quiser. Emma e Noah encontraram emprego em outras empresas de imóveis comerciais, começando de baixo e aprendendo o que significava trabalhar sem o nome do pai como proteção. Zachary me enviava atualizações de vez em quando. Mensagens curtas às quais eu raramente respondia. Ele conseguiu um emprego em uma pequena empresa de investimentos. Ele estava fazendo terapia. Ele estava tentando entender como havia se tornado alguém que não reconhecia. Eu agradeci as atualizações, mas nunca respondi com nada além de que bom que você está melhor. Aquela porta estava fechada. Já não penso muito neles. Eu contei tudo para Teresa, honestamente. Às vezes me pergunto se Ada aprendeu alguma coisa, se algum deles aprendeu. Mas, na maior parte do tempo, estou ocupada construindo isso. Ela ergueu seu copo em homenagem à construção de algo que importa. Brindamos e bebemos. Os 2 anos seguintes se misturaram da melhor maneira possível. A iniciativa Whitmore cresceu mais rápido do que eu imaginava. 50 mulheres receberam financiamento, depois 100, depois 200.
Expandimos para Dallas, depois para San Antonio e, finalmente, para Houston. Mulheres que tinham sido informadas de que não eram inteligentes o suficiente, não tinham contatos suficientes, não eram suficientes. Eles estavam construindo negócios, criando empregos, transformando suas comunidades. Guardei uma pasta com as mensagens deles, capturas de tela de textos e e-mails que eu lia quando precisava me lembrar do porquê de ter me afastado dos parqueiros. Asterisco, você não apenas financiou meu negócio. Você me deu permissão para ocupar espaço. Mana. Minha filha me perguntou ontem se meninas podem ser empreendedoras. Eu pude dizer que sim por sua causa, Mana. Passei a vida inteira invisível. Obrigada por finalmente me enxergar, Mana. Essa última veio de uma mulher chamada Jennifer, que fundou uma empresa de tecnologia que ensina programação para crianças em escolas carentes. Ela havia sido rejeitada por 47 investidores antes de eu aceitar. Agora, ela tinha contratos com distritos escolares em 3 estados. 2 anos depois daquele jantar de novembro, fui convidada a palestrar em uma conferência para mulheres na área de finanças. 300 mulheres lotavam o salão de baile de um hotel no centro de Houston. A maioria delas jovens, a maioria delas famintas da maneira que eu reconheci. O organizador me pediu para falar sobre minha trajetória da pobreza à riqueza, da invisibilidade ao investimento. Ela disse que era uma história inspiradora. Mas, parada naquele palco, olhando para todos aqueles rostos, percebi que não queria contar uma história inspiradora. Eu queria contar uma história verdadeira. Passei 5 anos da minha vida tentando ganhar o respeito de pessoas que decidiram que eu não o merecia. Eu disse. Fiz-me menor, mais silenciosa, menos visível. Pensei que, se conseguisse provar que era inteligente o suficiente, valiosa o suficiente, digna o suficiente, eles finalmente me notariam. Fiz uma pausa, deixando a ideia se assentar. Mas não é assim que o respeito funciona. O respeito não se conquista de pessoas que já decidiram que você não importa. Ele se reivindica recusando-se a aceitar o veredito delas. Contei-lhes sobre Dorothy, sobre a herança, sobre os parqueiros e seus jantares de domingo. E no momento em que finalmente parei de me apresentar, as pessoas pensam que a vingança estava destruindo os negócios delas. Eu disse, não estava. A vingança estava em me recusar a permanecer invisível, em construir algo que importasse para mim em vez de sustentar algo que nunca me valorizaria, em escolher a mim mesma quando todos os outros esperavam que eu os escolhesse. Os aplausos foram estrondosos. Mas o que importava mais eram as mulheres que me encontraram depois e disseram, eu precisava ouvir isso. Quem disse, eu também tenho me tornado invisível? Quem disse, obrigado por me mostrar que está tudo bem ir embora? Uma jovem, com pouco mais de 25 anos, segurou minha mão com lágrimas nos olhos. A família do meu namorado me trata exatamente como você descreveu. Achei que estava sendo muito sensível. Você não é, eu disse a ela. E você merece coisa melhor. Ela sentiu com a cabeça, enxugando os olhos. Acho que vou embora. Ótimo, eu disse. Construa algo belo a partir do que vier a seguir. Naquela noite, voltando para casa de carro, fiz um desvio para passar pela antiga propriedade dos Parker. Agora, ela pertencia a outra pessoa. A venda por falência havia ocorrido meses atrás. Os novos proprietários plantaram flores diferentes e pintaram os detalhes de uma cor diferente. Parecia menor do que eu me lembrava, menos imponente, apenas uma casa. Não parei, apenas passei direto, notando a mudança, e continuei meu caminho. Meu apartamento em Montreux estava escuro quando cheguei em casa. Eu havia comprado o prédio no ano passado e o transformado em moradia acessível para mulheres no âmbito da iniciativa Whitmore. Eu continuava morando no mesmo apartamento modesto de 2 quartos em que sempre morei. Minha mãe achava que eu estava louca. Você tem milhões de dólares e vive como um estudante universitário, ela disse na semana passada. Vivo sendo eu mesma, corrigi-a, fiz chá, sentei-me à janela e observei as luzes da cidade se espalharem lá embaixo. Em algum lugar por aí, Maya provavelmente ainda estava trabalhando em seu programa de educação financeira. Jennifer provavelmente estava programando até tarde da noite. 200 mulheres estavam construindo negócios, criando famílias, ocupando espaço em um mundo que tentará diminuí-las. E em algum lugar,
Talvez uma jovem estivesse sentada à mesa de jantar, sendo desprezada por pessoas que se achavam superiores a ela. Talvez ela permanecesse em silêncio. Talvez ela se diminuísse. Ou talvez, só talvez, ela se lembrasse de que seu valor não era determinado por quem a via. Talvez ela tivesse coragem suficiente para reivindicá-lo, mesmo que isso lhe custasse tudo. Porque algumas fundações estão destinadas a ruir. E algumas mulheres estão destinadas a construir algo melhor a partir dos escombros. Eu construí a minha, e nunca me senti tão visível ou tão livre em toda a minha vida. Essa história de autodefesa te deixou sem fôlego. Clique no botão a curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Sofia enviou aquela mensagem de texto com tanta calma, sabendo que todo o império deles desmoronaria em 12 minutos. Qual foi o seu momento favorito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.